Meu amigo torcedor vascaíno, é contagem regressiva no Vasco da Gama. A janela de transferências está para fechar e o Vasco corre no mercado para contratar. O grande foco do Cruz Maltino no mercado da bola nesse momento é a contratação de zagueiros. E nessa quinta-feira tivemos informações importantes sobre dois nomes que o Vasco da Gama procurou nestes últimos dias. Dentre os mesmos, um realmente se interessou pela possibilidade de voltar ao Brasil após quase 10 anos na Europa. O zagueiro Rafael Toloi, jogador de seleção italiana, jogador de grandes clubes europeus, jogador grande que pode estar reforçando o nosso Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Boa Noite Gigante, assim como também vai informar sobre mais uma saída confirmada nessa tarde de hoje do nosso Cruz Maltino e trazer muitas outras informações. Um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, com muitas novidades, é claro, completamente imperdíveis para você. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, Fala Gigante e o Boa Noite Gigante. Cada vídeo para uma parte, um pela manhã, um pela tarde e um pela noite. Você que está aqui todos os dias, se inscreva já aí no canal, caso ainda não seja um inscrito. Curta também o vídeo, pois ajuda demais a divulgação do nosso conteúdo. E compartilhe também o nosso canal, caso você já tenha se inscrito, caso você já curta o nosso trabalho, para fazer com que cada vez mais pessoas conheçam aqui o canal do Gigante Vasco. E você aí, que está chegando aqui pela primeira vez, assista o vídeo, dê uma olhada no nosso conteúdo. Caso goste do nosso trabalho, te peço, não saia sem se inscrever, pois é a sua inscrição que vai fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, é claro. Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando sobre a saída, mais uma saída do Vasco da Gama. Hoje acabamos de ter aí a confirmação através das redes sociais por parte do próprio atleta, no caso de Bruno Prachedes, que não pertence mais de fato ao Vasco da Gama. Uma novela aí que já dura uma semana, parece que deve ter aí realmente seu dia de conclusão amanhã, sexta-feira. A expectativa é que amanhã o Vasco anuncie oficialmente a saída desse atleta que chegou no meio do ano passado, a pedido do próprio técnico argentino Ramon Dias. Teve bons momentos no Vasco da Gama, foi uma peça fundamental nesse período de reconstrução do Vasco na temporada de 2023, formando uma trinca de meio campo ao lado de Paulinho Paula e Zé Gabriel, porém não foi bem nessa temporada de 2024 sob o comando do técnico Ramon Dias. Teve até o seu contrato renovado, né? O contrato dele ia até apenas o final do ano passado. Porém, Ramon Dias insistiu, bateu na tecla e pediu a permanência do jogador. E o Vasco conseguiu costurar com o Red Bragantino um acordo para que Praxedes permanecesse no Cruz Maltino. Porém, o Vasco, como não utilizava mais, Praxedes tinha um salário aí no Cruz Maltino de algo em torno de R$ 150 mil mensais. E pelo Vasco ter como objetivo esvaziar a folha salarial e o Praxedes, por ser jovem, ter o objetivo de jogar e sabendo que no Vasco isso não aconteceria, as partes costuraram uma rescisão contratual para que Praxedes vestisse a camisa de um novo clube. Esse clube será o Atlético Paranaense e o Praxedes se despediu do Vasco nessa tarde de hoje através de suas redes. Ele disse assim, ó, abre aspas, hoje me despeço do Vasco, um gigante que tive a honra de defender. Meu coração está repleto de gratidão por cada torcedor, companheiro de equipe e funcionário que fez parte dessa jornada. Levarei para sempre na memória os momentos inesquecíveis no Caldeirão e no Maraca. Mas o que realmente marcou foram os momentos vividos no dia a dia do clube. As amizades que fiz aqui levarei comigo para sempre. Agradeço por ter feito parte dessa família e por ter sido acolhido com tanto carinho desde o primeiro dia. Que grupo espetacular. Sentirei muitas saudades. Agora siga em frente, mas sempre estarei torcendo pelo sucesso de todos vocês. Um agradecimento especial à torcida do Vascão, que é simplesmente incrível. Obrigado por tudo. Então, Bruno Prachedes não faz mais parte do Vasco da Gama. Expectativa é que amanhã o Vasco
anuncie também a rescisão com o jogador e o Atlético Paranaense anuncie a contratação do volante. Então, adeus, Praxedes. Mais uma saída confirmada, mais uma saída oficializada nesta janela de transferências do Vascão. E se tem saídas, perdão, né, meu amigo torcedor vascaíno, é claro, né? Teremos também chegadas, é isso que o vascaíno espera. Em toda entrevista dada pelo senhor Pedro Paulo, mais conhecido por Pedrinho, o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele sempre bate na mesma tecla. A necessidade do Vasco da Gama por zagueiros. Ontem, infelizmente, tivemos aí um ocorrido chato, né? Que foi aí o que rolou com o zagueiro Léo. Zagueiro que foi, de fato, né, debochado, zombado por parte do humorista Rafael Cunha, salvo engano, na festa que rolou ontem no Espaço Hall, aqui no Rio de Janeiro, de 126 anos do Vasco. Talvez, se tivéssemos um zagueiro melhor, o Léo não passaria por esse grande constrangimento, porque automaticamente, diante de todas as falhas que o Léo vem tendo dentro das quatro linhas, ele estaria talvez no banco. E no banco, ele não erraria tanto como vem errando. Lucas, então você está querendo dizer que o Léo merece um banco? Não, não é sobre isso. Mas o Léo é um jogador que vem errando defensivamente jogo atrás de jogo. Na média de 4 jogos, o zagueiro Léo ele é um atleta que pelo menos em um dos 4 está dando uma entregada. Nos outros 3 ele vai muito bem, mas a entregada do Léo é sempre muito fatal. Em momentos como esse, talvez a melhor opção para que o jogador ele possa se reencontrar emocionalmente, se reencontrar mentalmente, é afastá-lo um pouquinho e fazer com que ele vá voltando aos poucos, ganhando confiança aos poucos, e se realmente no dia a dia apresentar um bom futebol, estiver bem tecnicamente, ele ganha novamente a vaga titular. Mas hoje o Vasco da Gama ele passa por um momento tão ruim com relação ao zagueiro que o Léo ele tem que ser titular e não tem outra opção. É o Léo ou a base. Porque a gente vinha tendo problemas com relação ao nosso sistema defensivo, tanto com relação à ausência de jogadores, quanto também com relação à lesão de alguns atletas. A gente no jogo contra, por exemplo, o Internacional no Beira-Rio, teve que ir com um jovem, um cria da base, no titular. Porque o Maicon estava machucado, o João Vitor estava machucado, e só sobrou o Léo e o zagueiro da zaga. Teve outros jogos, que o Rojas teve problema de concussão. Então assim, o Vasco vem sofrendo muito com o seu sistema defensivo, e automaticamente isso faz com que jogadores do sistema fiquem expostos. Esse é o caso do Léo. O Léo já era para ter bancado há muito tempo, mas o Vasco tem sofrido problemas nesse setor. Tentou a contratação do Maurício Lemos e praticamente o martelo foi batido sobre esse atleta, tá? Pedrinho até vem falando muito sobre essa situação, que realmente deixou uma proposta na mão do Maurício, se alinhou com o Atlético Mineiro. O próprio Pedrinho confirmou, porém, que até o momento não recebeu nenhum retorno do Maurício. Não há nada do Maurício Lemos com relação ao retorno da proposta feita pelo Vasco. E a gente teve a informação agora há pouco, através do grande jornalista Bruno Tanaka, jornalista aí que cobre o dia a dia da imprensa mineira, do futebol mineiro, mais do próprio Atlético, que confirmou que o Vasco ele se acertou com o Atlético Mineiro, houve um acerto entre os clubes para a saída do Maurício. O Atlético ele quer a rescisão contratual do Maurício. Ele não quer permanecer com o Maurício Lemos dentro do grupo. O Maurício Lemos é um atleta que recebe no Galo em torno de R$400 mil mensais. O Atlético quer aliviar a sua folha salarial e quer ganhar um espaço no elenco de estrangeiros. O Maurício Lemos é um estrangeiro e o Atlético busca realmente ganhar mais uma vaga de atletas de fora do país. Então tem sim como objetivo o Clube Mineiro a liberação do Maurício. Só que qual é a grande situação? Maurício Lemos tem um contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2026, recebe um salário consideravelmente alto no Atlético, de R$400 mil mensais. Se colocarmos na ponta do lápis, Maurício Lemos teria a receber até o final de 2026, no ano que vem, algo em torno de R$4 milhões, mais salários desse ano, algo em torno de quase de R$6 milhões que o Maurício Lemos ainda teria a receber do Atlético Mineiro. E aí que entra a situação. O Vasco chegou a um acordo com o Maurício. O Maurício chegou a um acordo com o Vasco. A proposta, de fato, foi boa. Assim, gostou da proposta. Mas, financeiramente, o Maurício quer mais. E qual é a situação? Ele gostou do projeto do Vasco. Financeiramente, achou ok a proposta do Vasco. Mas quer receber ainda do Atlético. Ele não quer rescindir o contrato com o Atlético e fechar essa rescisão assim desse jeito. Qual era o objetivo do Maurício Lemos? Ele queria fechar com o Vasco da Gama um contrato agora, nessa janela de transferências, e fazer com que o Atlético Mineiro
pagasse os salários dele até o final do ano, quando realmente o contrato dele se acabaria. Até o final do ano que vem, tá? Até o final de 2026. Automaticamente, o Atlético Mineiro não aceitou, porque teria que pagar 400 mil reais ao Maurício Lemos, mais o salário do Vasco da Gama. E o Atlético Mineiro ofereceu uma contraproposta, oferecendo a ele valor de aproximadamente 3 meses de salário até o final do ano, como a final desse ano, né, de 2024, mais uma compensação financeira ao invés de pagar o valor total pelo atleta. O zagueiro, meu amigo torcedor, porém, recusou a proposta feita pelo Atlético Mineiro. No Vasco, essa é a situação. O Vasco propôs a ele um valor salarial legal, com luvas, um tempo de contrato até o final de 2026, mas ele não fechou o negócio. Não aceitou a rescisão contratual com o Atlético, que ele quer receber até o final do ano com o Clube Mineiro. Falei até o final de 2025, né? Mas perdão, até o final desse ano. Salário aí colocado na ponta do lápis, dá quase 5 meses. O Atlético Mineiro não aceitou. Deu uma contraproposta de 3 meses. Ele também não aceitou. E a situação é exatamente essa. Queria ficar até o final do ano recebendo de Vasco e Atlético. O Atlético bateu o martelo, não aceitou a proposta de Maurício Lemos. E nesse momento as negociações esfriaram dessa forma. E pelo menos tudo indica que ele não virá para o Vasco. Tá travado esse negócio. Tá exatamente dessa maneira. Então o Vasco ele vem buscando outros nomes. De uma forma curiosa, com a saída, né, do departamento de scout, essa renovação que rolou com a saída do Vitor Bastos e a chegada de outros nomes, um nome que nesse momento interessa ao Vasco da Gama é um jovem, tá? Um nome aí, assim, que a gente nunca ouviu falar. Creio que vai ser difícil encontrar um vascaíno que já tenha ouvido falar em Rodrigo Guilt, jogador de 23 anos de idade, com dupla nacionalidade, alemã e brasileira, natural aqui de Curitiba, que tem 1,92 m de altura, 23 aninhos, jovem, iniciou a sua carreira no Coxa Branca, sub-15, sub-17, sub-13, e foi vendido para o Atalanta no ano de 2017, por um valor até significativo para quem é da base, 3 milhões de reais. O Curitiba ganhou vendendo o Guti ao Atalanta. A época é uma grande promessa aí do futebol brasileiro, disputando até Copa do Mundo sub-17, Sul-Americano sub-17. Chegou ao Atalanta para o sub-19, vestiu a camisa do Atalanta no sub-19, porém ao profissional ele não conseguiu chegar a jogar. Foi logo emprestado para o Pescara, clube também do futebol italiano. Muito jovem já no Pescara ele conseguiu mostrar seu futebol, com algo em torno de 19, 20 anos, e ter 25 partidas com a camisa desse clube do futebol italiano. E logo em seguida, o Atalanta emprestou novamente para o NEC, clube do futebol holandês. Foram 24 partidas com esse clube, com 21 anos de idade e 1 gol marcado. E logo após esse período, ele fica livre no mercado e o Fortuna Sittard contrata-o para a temporada de 2022-23. Ele já está há 2 temporadas nesse clube, mais 70 jogos, completa aí a sua 3ª temporada, vem completando a partir desse ano, né, dessa temporada 24-25, já tem 2 jogos com a camisa do clube holandês, atuando como titular, tá? Absoluto. Um jogo que ocorreu agora no dia 11 de agosto e outro jogo que ocorreu agora no dia 16 de agosto. 2 partidas o clube dele venceu, uma pelo placar de 2-0 e outra pelo placar de 3-0, sem o sistema defensivo da equipe ter sofrido nenhum gol. Jogador que tem contrato com o clube até o meio de 2027, então um contrato longo de mais 3 anos, e é um nome que o Vasco está interessado. Essa informação foi confirmada pelo GE agora, tá? Nessa quinta-feira. É um nome diferente. É difícil a gente falar se é um zagueiro bom ou um zagueiro ruim, mas eu acho muito interessante, volto a repetir, a falar isso com vocês, o fato do Vasco da Gama estar buscando nomes como esse. Por quê? Porque mostra que o departamento de scout do Cruz Maltino está observando o mundo. Diferente do que acontecia há pouco menos de 1 mês atrás, quando tínhamos um outro departamento de futebol. Nome que o Vasco buscou informações, demonstrou interesse, conversou já com os empresários do jogador, mas é um caso complexo sim, que é um nome que tem contrato longo com esse clube do futebol holandês. É um atleta que atua na 2ª divisão do futebol da Holanda, mas tem uma experiência bem legal e é considerado uma promessa aí do setor, né, defensivo do futebol brasileiro. Além disso também, meu amigo, outro nome, que é um nome mais cascudo. Rodrigo é um nome mais jovem, e temos um nome mais cascudo, que é um nome que já rodeia os bastidores da colina histórica,
há algum tempinho, que é o Rafael Tolói. A gente falou agora de um jogador de 23, que é o Rodrigo. Estamos falando agora de um jogador de 33 anos, dupla nacionalidade também, brasileira e italiana. Começou a sua carreira jovem aqui ainda no Goiás, muito destaque. Logo em seguida foi vendido para o São Paulo à época por quase 15 milhões de reais no ano de 2012. São Paulo foi muito bem, não à toa Roma ficou de olho, contratou o jogador por empréstimo, passou quase um ano no futebol da Roma e volta ao São Paulo em 2014, novamente sendo titular, se destacando, e logo em seguida ele é vendido para o Atalanta, clube do futebol da Itália, por à época quase 20 milhões de reais. Está no Atalanta, meu amigo torcedor, há quase 10 anos. É um grande ídolo desse clube do futebol italiano, clube de primeira divisão, inclusive da Itália. Essa última temporada com o Atalanta ele conquistou a Europa League. Não à toa, né? Diante de todos esses anos no Atalanta, ele sempre teve convocações para a seleção da Itália, a seleção do país. Tem aí 14 jogos com a camisa da seleção italiana. É um atleta de muito reconhecimento, de muito renome no país da Itália. Nome assim muito respeitado mesmo. Ele tem um contrato com a Atalanta de mais um ano. Um contrato curto aí com o clube italiano. E qual a informação que o GE trouxe nesta tarde de quinta-feira? Que Rafael Tolói é um nome que o Vasco da Gama tem interesse e nos últimos dias se aproximou. O Vasco vem intensificando as conversas e se aproximando da contratação desse atleta. Membros da diretoria do Vasco intensificaram os contatos nessa última semana. Marcelo Santana, inclusive hoje, diretor executivo do nosso Cruz Maltino, conversou já com o Rafael Tolói, mostrou ao atleta o desejo de contar com o futebol de jogador, né, para essa temporada aí de 2024 e quer tê-lo nessa janela de transferência. Até o momento o Vasco não formalizou nenhuma proposta, mas as conversas vêm acontecendo sim com muita intensidade. Mas só é que o Tolói chegou até a balançar com esse interesse do Vasco da Gama e não está descartando uma volta ao futebol brasileiro depois de quase uma década na Itália. Ele tem um ano de contrato com a Atalanta, né? Volto a repetir, é um contrato curto. Ele acabou de ser campeão da Liga Europa, vai disputar uma UEFA Champions League, mas é um nome que é brasileiro, gosta do Brasil, tá com saudade do Brasil e exatamente por conta disso balançou com a proposta do Vasco da Gama. O que preocupa com relação a Rafael Tolói é um motivo sim para o vascaíno ficar um pouquinho de olho. Questão de lesão. Rafael Tolói, ele sofreu uma lesão muscular que tirou da partida agora recentemente contra o Real Madrid pelo jogo final entre o campeão da Liga Europa e o campeão da Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu a Supercopa da UEFA. E também o Rafael Tolói ficou de fora do duelo contra o Leste pela primeira rodada do campeonato italiano. Foram realizados alguns exames médicos nesses últimos dias. Nenhuma lesão grave foi apontada para o Rafael Tolói. Ele já treina normalmente com o grupo, mas é um jogador que recentemente vem sofrendo sim com alguns problemas de lesão. Isso é algo que pode fazer com que o torcedor vascaíno automaticamente fique um pouco de olho. Mas é um baita de um reforço, é um baita de um jogador, é um líder, um jogador acostumado à Europa, um jogador de primeira prateleira, sim, pelo menos do futebol italiano. A gente está falando de jogador de seleção italiana e é o nome que o Vasco da Gama está de olho e quer ter dentro do grupo. Ele normalmente, o histórico de lesões dele não é grave, mas recentemente é o que vem preocupando. Já no ano de 2024, em pouco menos, né, de 8, 9 meses, ele sofreu muitas lesões. Ele sofreu uma lesão em janeiro, onde ele ficou de fora 2 meses, problemas musculares. Sofreu uma outra lesão, uma lesão em janeiro, exatamente essa. Sofreu uma lesão em novembro do ano passado, ficou de fora até janeiro desse ano por conta de problemas musculares. Sofreu já uma outra lesão assim que ele retorna novamente e fica de fora por 10 dias, no mês de janeiro. Ele sofre uma terceira lesão no ano, em abril, quando ele fica de fora por 20 dias. E agora ele sofreu uma última lesão nesse mês de agosto, mais uma lesão muscular. Então assim, é um atleta que já teve 4 lesões nesse ano. Lucas, isso é um problema? Em parte sim, a gente tem que informar isso a vocês. Mas volto a repetir, é um bom jogador. 100% fisicamente, ele entrega muito. Estamos falando de um atleta campeão da Liga Europa, que é uma competição de clubes grandes do futebol europeu. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Certo é, o Vasco é um de olho no mercado da bola, a fim de contratar atletas. Vamos que vamos então, torcedor. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, trazendo ainda mais informações a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações
vascaínas.